Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre dois temas, mas eu vou dividir esses dois temas em exatamente duas partes, tá? Nós vamos falar sobre o Egito e também sobre o reino da Núbia ou o reino de Cuxi, como é conhecido. Mas nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o Egito. Quando a gente fala sobre o Egito, qual a primeira coisa que nos vem à ideia? São as pirâmides. E aí, quem moravam nas pirâmides? Os faraós, que nada mais eram do que os reis do Egito antigo. O Egito foi uma civilização muito importante na antiguidade, que surgiu às margens do rio Nilo, no norte da África. Essa civilização, ela se desenvolveu às margens do Nilo e ela tinha como base da agricultura, ou melhor, como base da economia, a agricultura. E para desenvolver essa agricultura, eles se utilizavam das cheias do rio e faziam as suas plantações às margens, né, nas margens fertilizadas com os humus naturais. O que são esses humus naturais? Os restos de folhagens que a chuva trazia e que ficava depositada na margem do rio e dessa forma fertilizava o solo. Era um fertilizante natural que fazia com que os povos pudessem plantar e também pudessem cultivar ali nas margens do rio. Bom, nós temos que pensar também, quando a gente fala do Egito, não só das pirâmides, mas também da agricultura e do rio, que viver no Egito antigo era muito difícil, porque era uma região desértica. Somente as margens dos rios é que era possível utilizar para fazer as plantações. Então, os povos egípcios tiveram que adaptar meios de levar a água para outras regiões, mais para a parte do deserto, para poderem continuar plantando. Mas nós temos que pensar também que a sociedade egípcia, ela era dividida, né, de uma forma estamental. Então, o faraó era o rei, era a autoridade maior, e ele era o rei e também era uma espécie de mentor dos deuses. Os egípcios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E o faraó era visto como uma figura sagrada, um representante dos deuses na terra. E dessa forma, ele tinha tanto poder político, né, ser rei e administrar, quanto poder religioso de ser um representante de Deus na terra, e também era ele o líder militar. Então era ele quem comandava todas as conquistas. Dentro da sociedade egípcia também, nós temos a questão dos altos funcionários, que era quem ajudava na administração do governo, né, do Estado, o vizir, que era um dos altos funcionários mais importantes, o sacerdote, que era responsável pela questão religiosa, e os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram as pessoas que sabiam contar, que sabiam escrever. Então, nem todos no Egito sabiam escrever. Então, saber contar, saber escrever era um privilégio. E quem soubesse ler e escrever e contar, era considerado uma pessoa mais num patamar maior dentro da sociedade, tá? Nas cidades egípcias, os ofícios, né, as ocupações, elas eram divididas. Então, algumas pessoas, homens se dedicavam mais aos serviços mais pesados e as mulheres se dedicavam mais à questão dos artesanatos, tá? As mulheres, elas tinham um certo direito a participar
da vida política. Nem todo o Egito podia participar, as mulheres podiam participar, mas elas tinham uma participação maior, inclusive existiu mulheres faraós, tá? A religião, como eu já falei, ela era politeísta, ela acreditava em vários deuses, mas os egípcios, eles também acreditavam na vida pós-morte. Por isso, a existência das pirâmides. Eles, por acreditarem numa vida pós-morte, as pessoas que eram mais abastadas, ou seja, as pessoas ricas, os faraós e seus altos funcionários, eles acreditavam que poderiam um dia retornar à vida. E se eles retornassem à vida, eles precisariam dos seus corpos intactos. E aí desenvolveram a técnica da mumificação, que eram envolver os corpos em faixas de linho, né, de tecido, embanhados com um bálsamo, e também conservar esses corpos dentro dos sarcófagos, que é aquelas imagens que a gente vê geralmente em filmes, que parece um caixão e que a múmia fica lá dentro, tá? Então, mumificavam os corpos, guardavam estes corpos dentro das pirâmides, com todos os pertences daquele rei, daquele membro da sociedade. Porque quando ele voltasse, na crença deles, eles iriam voltar, né? Ele iria precisar não só do corpo, mas também de todos os seus bens, das suas roupas, das suas joias, dos seus objetos, das suas riquezas, para poder retornar à vida, tá? A escrita egípcia, ela não foi muito decifrada. Eles tinham técnicas de escrita diferentes do que nós temos hoje, mas eram mais em forma de desenhos e de símbolos, tá? Bom, vou deixar esse vídeo e já já eu volto com o outro, tá bom? Obrigadinho!